iniciarmos o Diálogo Espírita de hoje, nós desejamos a todos paz, fé e coragem para enfrentar e vencer todas as provas e desafios que se apresentem no caminho. Para o tema livre, nós escolhemos falar de algumas frases contidas no capítulo 28 do livro Estude Viva, dos autores espirituais André Luiz e Emmanuel, na psicografia dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira. É uma mensagem que serve de alerta principalmente aos pais em relação à educação dos filhos. Em uma época perigosa, carregada de ameaças ao verdadeiro bem-estar individual, familiar, social, em que se sucedem ataques agressivos, bem concatenados pelos espíritos desencarnados, trevosos, e pelos espíritos encarnados por interesses espúrios, cabe mais do que nunca a vigilância atenta por parte daqueles que abraçaram a missão de receber em seus braços espíritos aprendizes e necessitados de uma nova reencarnação. Dar-lhes amor, carinho, orientação segura para que logrem êxito em sua nova caminhada de progresso espiritual. Pais, não se deixe enganar por argumentos e apelos de modernidade, de ideologias ditas progressistas, de suposta evolução dos costumes, que só desejam afastar, dividir, enfraquecer e dissolver os valores cristãos e corromper com os princípios de todas as boas religiões, que só desejam disseminar o caos e a destruição da sociedade. Então, eu peço que prestem atenção, muita atenção, vocês que estão assistindo este programa de hoje, para que possam passar aos seus familiares, seus amigos, o convite para assistirem os reprises semanais do programa e depois, já a partir de segunda-feira, disponível também no YouTube, para esses outros pais, essas outras mães, com extensão, muitas vezes, de avós, de tios, tias, que ajudam a cuidar das crianças, para a importância de cada frase que nós vamos analisar aqui. Para fechar, o Espiritismo Responde pergunta a nossa opinião sobre o que nós pensamos a respeito das pessoas que dispensam muito dinheiro, luxos, mordomias para os seus animais de estimação e quando há tantas crianças passando fome nas ruas, nas favelas, enfim, pelo nosso Brasil afora. Diálogo Espírita está no ar. Amigos, nosso tema livre, nós vamos falar um pouquinho de educação dos filhos, né? Não vou repetir o que eu coloquei na abertura, quem prestou atenção, espero que continuem prestando atenção a partir de agora. Estou aqui na companhia da Ildegéria e da Mariana. Desse livro aqui, nós retiramos, eu citei, né, Estude Viva, Espíritos de André Luiz e Emmanuel, dois médiuns também que psicografaram alternadamente as mensagens. E essa mensagem aqui, ela faz parte do capítulo 28 deste livro. Então eu vou começar logo aqui, de maneira bem objetiva, com a Ildegéria, com a primeira frase, que diz assim, para os pais isso, né? Os pais não devem, no caso, desconsiderar a importância do exemplo na escola do lar. Como muitos espíritos, além de Emmanuel e Joana de Ângeles, Camilo, nos alertam sobre essa questão da importância da família. É um ponto perigoso para os pais, como muito bem disse o Wilson, né? Desconsiderar a família, a importância dos exemplos que nós temos no lar. Porque é no lar, como fala a espiritualidade, neste laboratório de almas, onde nós vamos vivenciando e ali nos auxiliando. Como pais, somos responsáveis por esses
que nos chegam como filhos, para que nós possamos conduzir nessa caminhada. Estar atento aos exemplos que nós damos dentro dos nossos lares é fundamental, porque a criança, ela aprende muito mais pelo que ela observa, pelo que ela vê, pela atitude que ela está atenta do pai e da mãe, do que pelas suas falas, pelos seus comandos. Então é muito importante vivenciar o exemplo no caminho reto, para que essas crianças, esses espíritos que nos chegam como filhos, possam ser bem conduzidos. Muito bem. Mariana, eu vou colocar uma frase para você comentar um pouquinho e uma outra que está atrelada à primeira, porque são similares de certa forma, é uma continuação do raciocínio, né? Ignorar que os filhos chegam à reencarnação através deles, sem serem deles. Nós que somos pais, nós falamos assim, o nosso filho. Só que eles são nossos filhos numa maneira só de se referir a eles, porque eles não são nossos. Mas também eles não são do mundo, jogados. É da nossa responsabilidade. Então, os nossos filhos, quando nós referimos a eles, não que eles são nossos e nem que eles são do mundo, mas são da nossa responsabilidade. São espíritos que estão aqui para evoluir através da reencarnação. Eles têm a oportunidade de nascer no nosso lar. E aí o mentor diz o seguinte, complementando, desconhecer que os filhos são espíritos diferentes, quando tem mais de um, portadores da herança moral que guardam em si mesmos, por remanescentes felizes ou infelizes de existências anteriores. Isso aí é muito importante que nós, que somos pais, tenhamos essa consciência, assim como nós, que somos pais, estamos aqui, somos espíritos para evoluir. Os nossos filhos também são espíritos, eles também trazem uma história, eles trazem uma trajetória evolutiva. E eles estão aqui, então, precisando, necessitando do nosso apoio, da nossa orientação, para que eles possam continuar essa caminhada deles. Então, os nossos filhos, quando chegam para nós temos a nossa responsabilidade, nós assumimos essa responsabilidade de conduzi-los, de orientá-los, de mostrar para eles o mundo, sermos anfitriões dos nossos filhos. Isso aí. Degéria, frase seguinte, colocada ali, para os pais, né, que não devem, é sempre bom colocar um não na frente ali, né? Seria não transformar as crianças em bibelôs da família, fugindo de ajudá-los na formação do caráter desde cedo. Nós observamos que muitas famílias acham tudo engraçado. A criança é como se fosse, né? Até palavrão, mal educação, tudo é motivo de graça e é como se essa criança fosse um bibelô, um enfeite. Ela está ali como um acessório para ser apreciado. E não há necessidade de recortes, de aparas. Mas, de fato, o que aqui está sendo chamada a nossa atenção como responsáveis por esses filhos que são todos diferentes como espíritos, são indivíduos, e nós temos que estar atentos a isso. Então, observar o que é necessário na sua conduta ali para, vamos prestar atenção, olha a condução desta criança, está respondendo mal, é grosseira, traz em si traços de violência. Essa é a nossa missão aqui, né? Essa tarefa, não é? De olhar para eles que estão como empréstimo de Deus sob a nossa responsabilidade para experimentarmos a paternidade, a maternidade e conduzi-los de forma reta. Então, não é para ser um enfeite. Nós temos, sim, que trabalhar como uma argila que está ali para ser moldada para o bem. A próxima, Maria Ana, ajudar os filhos inconsideradamente, tanto quanto sobrecarregá-los
de obrigações incompatíveis com a saúde ou a disposição que apresentem. Então, isso é bem interessante. Nós, né, vemos aí hoje em dia muitos pais delegando responsabilidade para as crianças que são deles. Então, as crianças eles tratam como se fossem mini adultos. Ou então, o inverso. Pais que se sobrecarregam, fazem tudo, entregam tudo de mão beijada porque eu não quero que o meu filho sofra. Eu quero que o meu filho tenha tudo o que eu não tive. Então, há uma descompensação aí, né, um descompasso nessa criação. Ou muito céu ou muito terra, falta esse equilíbrio. Nós não podemos sobrecarregar as nossas crianças com responsabilidades que eles não têm maturidade para ter tão grande essa responsabilidade, ou essa percepção do mundo, como também nós não podemos deixá-lo à vontade, fazer todas as vontades, nos sacrificando quanto pai quanto mãe para dar o melhor, né? Sem desenvolver neles a responsabilidade do trabalho, né? Mas o trabalho de acordo com a idade, de acordo com a fase de cada um. Porque às vezes muitos pais, né, às vezes na boa intenção, né, eles querem ter uma educação formal, né, a instrução perfeita. Então, às vezes olha-se a agenda da criança é mais carregada do que dos próprios pais, porque sai de um compromisso para outro, aula de inglês, de natação, na academia, o futebol, balé, não sei o quê, e a criança não tem infância. Muitas crianças simplesmente não têm tempo de viver a infância. E inclusive depois não entendem por que a criança desenvolve determinados problemas da alma, né? Problemas psicológicos, emocionais, justamente por esse sobrepeso, de responsabilidade. Estressadas desde a primeira infância. Sem direito, né, a brincar. Distanciar-se da assistência necessária aos pequeninos sob pretexto de poderem remunerar empregados dignos, mas incapazes de substituí-los nas responsabilidades que receberam. Ou seja, entregar para babá, para terceirizar a educação. Da mesma forma como estávamos falando há pouco, de sobrecarregar com atividades, é também se eximir da responsabilidade como pais. Porque se recebemos para essa experiência esses espíritos como os filhos, é nossa responsabilidade. Lógico, aqueles que têm condições de ter colaboradores na educação dos seus filhos, muito bom, mas nada exime a sua responsabilidade de se fazer presente no lar, na escola e nas diversas atividades. Então, nós temos que prestar atenção se damos conta de tudo isso. O que nós podemos oferecer, mas nos fazermos presentes? Lógico, precisamos trabalhar e há aqueles que têm necessidade de ter uma babá e podem ter essa colaboração, ou uma creche, uma outra escola que auxilie enquanto você está no trabalho, mas você se faz presente quando dá chamada da sua atenção, numa reunião de pais, de estar acompanhando essa evolução. Isso é fundamental. Não podemos delegar para terceiros. Verdade. Mariana, desejar que os filhos lhes sejam satélites, olvidando, esquecendo que eles caminham na trajetória que lhes é peculiar, com pensamentos e atitudes pessoais. Nós vemos aí, às vezes, muitos pais, naquela questão de querer que os filhos sigam o que eles pensam, na maneira que eles querem que essa criança seja. Esquecendo que, como são espíritos, também traz a sua história, a sua experiência. Então, nós devemos sempre estar orientando as nossas crianças para que elas desenvolvam a autoconfiança, a autoestima, para que elas possam ser adultos responsáveis e que elas saibam colocar suas ideias de maneira clara, objetiva e justa. Então, nós não devemos esquecer que os nossos filhos, eles vão ter em nós um espelho do nosso comportamento. O que nós fazemos, isso vai refletir diretamente nos nossos filhos, nas nossas crianças. Então, nós devemos nos policiar,
no nosso comportamento, nos nossos dizeres e também respeitar os nossos filhos na maneira deles pensarem. Se tiver divergência, gritantes, coisas que não são, né, moralmente edificantes, sim, aí nós iremos sim educá-los, mostrá-los para que eles possam seguir o melhor caminho. Desinteressar-se dos estudos que eles dizem respeito. Antes de você comentar, eu acrescentaria que não acompanhar o que eles fazem na internet e também a relação em que companhias andam. É um caso sério. São circunstâncias que nós assistimos de camarote, infelizmente. Certa vez, num exemplo dessa situação, uma pessoa perguntou, falando sobre a agenda do filho, porque todos nós sabemos que a criança, independente da escola, volta para casa ali com a agenda, a informação do que foi feito, que precisa, principalmente nas primeiras fases da escola. E aí ela virou para mim e falou assim: você vê a agenda do seu filho? E eu tomei um susto. Eu falei: lógico, eu tenho que saber o que aconteceu na escola. Confio no meu filho, ele fala, ele conversa, mas nós também temos que saber o que a professora traz. Então, muitos pais não querem essa responsabilidade, como a Mariana falou antes, aqui nos bastidores. Muitos pais não sabem nem que assunto que está sendo abordado, qual é o cronograma escolar, se tem tarefa para entregar, se precisa estudar para uma avaliação. Lavam as mãos e a criança que se vire. E é responsabilidade nossa estarmos atentos a isso, conduzindo, colaborando, auxiliando nas suas dúvidas. Se nós não sabemos, procuremos alguém que possa nos auxiliar para auxiliar nossos filhos e estarmos atentos. O que é que estão assistindo na programação, na televisão ou buscando na internet? Isso faz muita diferença em conduzirmos nossos filhos, empréstimos de Deus, para que sigam no caminho, para que um dia sejam verdadeiros homens e mulheres de bem. Muito bem, nós vamos ficar por aqui. Estamos mais ou menos na metade do que a gente pretendia falar hoje. Uma próxima oportunidade a gente vai retomar exatamente deste ponto, até o final da mensagem, que ainda há outras colocações interessantíssimas e utilíssimas para todos aqueles que tratam da educação das crianças. Até a próxima. Jornal Comunicação Espírita. Os 10 anos de diálogo espírita na TV. Defensores da vida e do aborto medem forças. Os limites do alto amor e do alto perdão. A vida dos gênios. Judaísmo, a primeira religião monoteísta. As árvores e seus frutos. Uma homenagem a 2 companheiros que retornaram à pátria espiritual. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. Na Fonte Allan Kardec de hoje, vamos falar sobre a impermanência. Para tratar desse tema tão importante, eu vou ler um pequeno trecho aqui do Livro dos Espíritos, no capítulo 7º, que fala sobre a lei do progresso. Então, eu vou ler um trechinho que é correspondente à questão 781. A questão diz assim: o homem é capaz de deter a marcha do progresso? A resposta dos espíritos é: não, mas ele pode algumas vezes atravancá-lo. E aí, essa questão tem um desdobramento, ela parte para: o que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer com que a humanidade retroceda? Aí a resposta é bem clara também. Diz assim: pobres seres serão castigados por Deus. Aqui o termo castigado é dessa edição. Provavelmente numa outra edição não está utilizando essa palavra. E a resposta continua: serão arrastados pela torrente que pretendem deter. O mais interessante é que Kardec traz aqui
uma explicação bastante científica, que, a partir dessa explicação, podemos compreender melhor a impermanência. Kardec diz assim: sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de opor-se a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando essas leis se tornam incompatíveis com o progresso, ela as extingue, assim como faz como todos os que a querem manter. E assim será até que o homem relacione suas próprias leis com a justiça divina, que quer o bem de todos, o contrário de leis criadas para o forte em detrimento do fraco. O que tem essa resposta a ver com a impermanência? Bem, vamos tentar entender. A lei do progresso é uma lei divina. Então, nós nunca estaremos num estado sem mudança. A impermanência é justamente isso, a transformação contínua do ser, o melhoramento, a evolução, a aprendizagem, o caminhar constante. Nós podemos, em certos momentos, ficar parados, paralisados, não evoluirmos naquele dado momento, naquela dada situação, naquele ponto da nossa vida. Mas não podemos ir contra a lei de Deus, que é a lei do progresso. Nós vamos sempre nos transformar, vamos evoluir, vamos sair de uma condição para uma outra condição. Tem alguns aspectos importantes também da parte psicológica do conhecermos a impermanência e entendermos a impermanência. Gente, tudo muda na nossa vida. Nenhuma coisa permanecerá igual. A impermanência, ela é real. Tudo no nosso corpo se transforma também. As células no nosso corpo se modifica cada dia. A natureza também. Tudo é transformado. É aproveitado de uma certa maneira nos processos, na natureza, com as outras leis, por exemplo, a lei de conservação, que permite que o nosso corpo continue trabalhando, mesmo às vezes estando em um estado de doença física, mas existe uma continuidade, um melhoramento. E nós, se nós nos apegarmos à não mudança, nós estamos contra a lei de impermanência. Tudo muda o tempo todo. Precisamos aceitar a impermanência da vida. Veja, nós não continuamos sempre com a mesma roupa, não é verdade? Nós não continuamos sempre com o mesmo aspecto físico. Não continuamos sempre no mesmo trabalho. Tudo muda, tudo melhora e envolve muita aprendizagem. Se você se apegar a uma condição qualquer, seja ela material ou espiritual, você entrará em sofrimento provavelmente. Então entenda, a lei da impermanência é uma lei da vida e ela se relaciona então com a lei do progresso. Se a gente aceitar isso, fica mais fácil lidar com as nossas dificuldades diárias. A gente se liberta do apego, tanto do apego material quanto do apego a outras coisas de ordem espiritual. Então, vamos lembrar disso. A impermanência é uma lei do progresso e ela sempre está olhando para a melhoria da nossa vida. Muita paz a todos. Olá, amigos. No quadro Espiritismo Responde de hoje, nos mandaram a seguinte questão. O que vocês pensam das pessoas que gastam tanto dinheiro com luxos e mordomias para os animais de estimação, quando tem tanta criança passando fome nas ruas? Muita gente diz, né, eu já faço a minha parte, isso é com o governo, não tenho culpa se tem criança passando fome, o bichinho é meu, eu cuido como puder. E até certo ponto há razões que apoiam, né, esse raciocínio. Do ponto de vista espírita, nós temos que nos lembrar primeiro o que são os animais. São princípios espirituais em evolução. Nós mesmos, no nosso passado longínquo, há milhões de anos atrás, desenvolvemos a nossa individualidade, as nossas características, adquirimos experiência passando pela feira animal. Isso está contido nas obras básicas, questão 540 do Livro dos Espíritos e outras.
Então, se nós reconhecemos que o animal é um princípio espiritual em evolução, ele tem valor por si próprio, independentemente do reconhecimento do afeto que o liga a determinado ser humano. Ele é um ser vivo que merece toda a proteção e cuidado. Por outro lado, considerando do ponto de vista da utilidade humana, também é importantíssimo o animal e o cuidado com ele merece todo o nosso apoio. Por quê? Porque muita gente é solitária, tem dificuldade de se relacionar, não consegue com facilidade estabelecer relações afetivas e não consegue ainda amar com integralidade a outro ser humano, ou tem maiores obstáculos para que isso aconteça. O animal é uma fonte de carinho, de afeto, de amor para essas pessoas. É companhia, é abençoada a presença de um bichinho ao lado de alguém que se sente sozinho. Muitas vezes, nas nossas reuniões mediúnicas, quando acolhemos espíritos de idosos que não sabem que desencarnaram nas primeiras orientações, e também, às vezes, de mendigos, de pessoas de rua, eles, a primeira coisa que estão preocupados, quando entendem que morreram, que desencarnaram, que perderam o corpo físico e continuam vivos, é com a situação dos bichinhos que deixaram, mostrando o quanto de apreço e afeto eles têm. Sabemos que o animal, ao perder o corpo físico, não deixa de existir, continua a existir, volta à vida terrena e continua a evoluir até um dia, milhões de anos à frente, atingir o estado da racionalidade, da autoconsciência, tal como nós mesmos. Por outro lado, não podemos ignorar que os 370 milhões gastos somente com ração nesse nosso país seriam suficientes para que nenhuma criança passasse mais fome. E embora eu ame profundamente os bichinhos e a doutrina espírita nos ensine a preservar, a zelar pelo seu progresso, a acolher e protegê-los, embora reconheça a fonte de afeto que eles são, eu não posso deixar de me emocionar quando uma criança, por exemplo, do projeto social que eu coordeno, são 45 crianças, ela chega às vezes no reforço escolar do sábado, com vergonha, segura a mão ou a roupa da gente, puxa devagarinho, com vergonha, e diz: Rose, será que eu podia pegar um pãozinho agora? Eu preciso esperar a hora do lanche? A comida acabou lá em casa faz 2 dias e nós não temos nada para comer. Até o fubá terminou. Gente, como é possível deixar de apoiar e auxiliar essas crianças e dar prioridade a seu atendimento? Educar uma criança, dar-lhe condições de saúde, preservar a sua vida, é investir na natureza, é preservar o futuro. Cuidar de um bichinho é importante, mas investir numa criança significa ensiná-la a respeitar o mundo e preservar os cuidados que até os próprios bichos terão no futuro que nos aguarda. Investir num animal é cuidar do presente, o que todos devemos fazer. Mas apoiar uma criança com fome, investir nela, educá-la, sem medo de nos envolvermos, sem receio do egoístico de nos incomodarmos, é investir em proporção geométrica no futuro da própria humanidade. Então, amar os bichinhos é um dom de Deus à criatura que precisa amar alguém. Mas amar uma criança desprotegida é ser Deus, a presença de Deus, a presença de Jesus na vida de um semelhante, que vai retribuir ao mundo aquilo que lhe dermos. Então, investir nas crianças, para mim, vem primeiro. Muita paz.